Ayer les comentaba que, bueno, es la segunda vez que se organiza el Simposio de Literatura a Cuatro Manos, de un lado Cervantes y del otro lado el curso de especialización en literaturas hispanoamericanas de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Río. Es, bueno, pues mi agradecimiento a Cervantes por el espacio, por la oportunidad, y a Pedro, que es el Pedro Navarro, que es el jefe de estudios y que siempre está así, sí, todos los tipos de apoyo, organizaciones, incluso las tecnológicas, ¿no? Gracias, Pedro. Y bueno, Rodrigo no está por aquí, Rodrigo, pero no ha llegado, pero bueno, él es el coordinador del curso de especialización. Y bueno, también comentaba ayer que estamos muy contentos porque el año pasado tuvimos tres mesas y esta vez pues tuvimos cinco mesas, tuvimos 20 expositores, lo cual quiere decir que fue un paso que se abrió y que, claro, que fue bueno que se abriera, ¿no? Y, y bueno, contentos también porque hay, o sea, expositores que se repiten, lo cual quiere decir que es muy bonita, entonces, justo bueno. Yo quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer una vez más al Comité Científico que nos respalda, que está compuesto por las doctoras Silvia Cárcamo y Elena Palmero de la Universidad Federal, y Federal de Río, y la profesora Guillermo Velado, que es de la Universidad Federal Fluminense, y los profesores Víctor Lemos, Ángel Mentel, Rafael Gutiérrez, aquí con nosotros, y Rodrigo Laviola, todos de la Universidad Federal de Río. ¿Qué más? Yo tengo que agradecer también a la profesora Elena Palmero porque ella es la directora jefe de la revista Alia y nos ha donado eh, números para dar y entonces también para todos los expositores públicos. ¿Sí? Bueno, entonces nada, vamos a pasar a la primera mesa de hoy, ¿sí? Y, y que la va a presidir eh, Ismael, por favor. Eh, La sugerencia es que ustedes conversen y al final un tiempito para charlar. Bueno, buen día. Mira, quería esta mesa que tiene el título de Discusión Pánico Antropoceno. Creo que podemos comenzar. Solo vamos a tratar de disminuir un poco el tiempo, voy a hacer más, controlar más el tiempo para que quede al final tiempo mayor para preguntas y conversar, ¿sí? Ana María no llegó a tiempo todavía. Entonces voy a llamar a la mesa a Freddy. Estamos con Freddy Javier Reyes, que es de la Universidad EAN de Colombia, y él va a presentar el trabajo de Selvas y Fronteras, reflexiones ecocríticas a partir de las novelas Frontera y Agua Azul. Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco al Instituto Cervantes, a Pedro, al profesor Morales, al profesor Rafael y a todo el equipo que hace posible este diálogo. Como mencionan, yo también soy presidente. Participé el año pasado y pues, estoy muy contento de poder participar este año. Coordination un poco mejor, pero todavía está lejos. Uno de los textos de los cuales voy a hablar fue sugerido en una conversación posterior a mi primera presentación. Entonces, es como muestra también de la importancia de estudiar el razonamiento para la construcción de conocimiento. Hace parte de una especie de proyecto doctoral que estoy intentando sustentar, en particular, sobre todo. La comunicación que presento a continuación se compone a partir de una reflexión extensa sobre el concepto de espacio, en particular sobre su representación en el campo literario latinoamericano, que adelanto hace varios años en mi maestría.
Me interesa, en esencia, pensar el espacio más allá de un telón de fondo sobre el que se despliegan una serie de hechos en los textos literarios para entenderlo como un elemento que a la vez que articula un relato, dota de significado el texto y puede incidir en su clave de lectura. De esta manera, he revisado textos latinoamericanos donde el espacio atraviesa y es atravesado por la historia sociocultural del continente, desde el gesto del botánico y naturalista Alexander von Humboldt, al nombrar América Latina como espacio disponible sobre el cual materializar una idea de progreso, en su texto Viaje a las regiones exponenciales en 1829, hasta la resignificación existencial que permite la conexión con el mundo natural que proponen narradores contemporáneos como el colombiano Tomás Botán. El presente trabajo se inscribe entonces en las discusiones que el campo transdisciplinar de las humanidades ambientales ha generado alrededor de las relaciones actuales entre el ser humano y el espacio natural que habita y afecta, tal como exponen estudios sobre el antropoceno y el poshumanismo. Una de las inquietudes alrededor de los textos trabajados tiene que ver con la dificultad de acceder a un conocimiento conciso, material, de los efectos que causan ciertas acciones humanas en la destrucción ambiental. En una ponencia del profesor Jens Andermann se alude al trabajo de la fotógrafa Julia Pontes llamado Colonial Venice, donde adelanta una serie de fotografías aéreas de la catástrofe ambiental de la represa de residuo tóxico que colapsa en la región de Brumadinho, Minas Gerais, en 2017. Esta es una de las fotografías del trabajo. Eh, Julia Pontes describe la extensión de la devastación ambiental y humana causada por este accidente y por estas minas abiertas es oscurecida por el terreno montañoso de la región, el cual es inaccesible a la población local. Trabajando en colaboración con un piloto, he podido fotografiar desde arriba, incluso en un espacio prohibido. Para Andermann, la fuerza del trabajo de Pontes radica en su capacidad para señalar el desastre como fuente de abismo al mismo tiempo. En esta línea, Andermann propone que la mirada del espectador se encuentra de frente con la posible finitud del ser en cuanto estés. Hay una inquietud, entonces, por revisar la manera como representamos los problemas ambientales y los efectos consecuencias de la actividad humana en el medio. Pero existe, a su vez, una barrera al momento de aproximarse a esto. Como ocurre con Pontes y los residuos del Brumadinho, cuya población no puede acceder a la magnitud del desastre por el terreno montañoso antes señalado, también existe una dificultad para llevar estos problemas ambientales a la conciencia humana en el presente. El epígrafe de Agua Turba, una de las novelas de las que trata esta presentación, fácilmente describe la fotografía número 6 de Julia Pontes. En Agua Turba a sustancias no se ven. Perdón por el portugués. Ahora bien, el cuadro del artista brasileño Ibere Camargo, Jaguari 1941, que se utiliza para la portada del libro, presenta un paisaje que también escapa a las formas concretas en la representación de la imagen natural, una tortuosidad de la materia en palabras del artista. Cito una breve descripción del cuadro por la crítica de arte Icleia Borsa Catán. Se trata de la figura del lugar. Ibere intenta captar, con el color, la cualidad rara de la luz de aquella región de Río Grande do Sul. Se transforma en vegetación y en agua. El cuadro se desdobla en una sinfonía de verdes y cafés. Hay una representación del agua que permite esquematizar así las formas y crear un espacio reversible en su sentido superior e inferior, sugiriendo prácticamente una pintura no figurada. En esta tensión, fractura de la representación del espacio y en su futura potencia de manipulación es donde ubico mi interés investigativo, y donde las novelas Frontera del colombiano Felipe Martínez y Agua Turba de la autora brasileña Morgana Kessman sitúan parte de sus discusiones. Estas novelas, entre otros aspectos, pueden leerse desde la problematización de cuestiones ambientales en las regiones de frontera entre las selvas amazónicas de Colombia y Brasil, así como de Brasil, Argentina y Uruguay, en orden respectivo. Frontera remite a un viaje personal del narrador Santiago Zapata al Amazonas para escapar de una ruptura amorosa, viaje en el que conocerá a Magdalena, periodista caleña quien se encuentra escribiendo un artículo sobre la explotación ilegal de oro en la zona. Por su parte, Agua Turba se compone a partir de un deseo de protección de los personajes, quienes luchan por evitar la construcción de una hidroeléctrica en Río Grande do Sul, pues podría causar la inundación en una reserva del Parque Estadual de Turbo. Como aparato crítico,
Nos basamos, en primer lugar, en la pregunta por la era humana llamada antropoceno, que corresponde con un periodo de tiempo y una concepción antropológica en que la actividad humana está generando cambios geológicos irreversibles. La irrupción del ser humano en Gaia, o en palabras de Meredith Pratt, el reconocimiento de que la humanidad ha creado las condiciones para su propia destrucción, o que el desarrollo del capitalismo está rumbo a dejar el planeta inhabitable para la vida basada en el carbono. Por otra parte, esta ponencia bebe de una perspectiva ecocrítica para entender la manera como las novelas devienen en un dispositivo de reflexión sobre las consecuencias resultantes de la falta de atención y protección de las selvas latinoamericanas ante las dinámicas extractivistas neoliberales propias de un paradigma capitalista explotado. Dinámicas implementadas por entidades que ven las regiones del mundo en esta parte del sur global como una fuente inagotable de recursos cuyas consecuencias se dirigen a la destrucción de las zonas. Propongo entonces 3 líneas de reflexión: el espacio difuso de la selva, el espacio como fuente de energía y de recursos, y la posibilidad del texto literario para movilizar causas socioambientales. El primero de ellos, la frontera como un territorio difuso. El análisis parte de la visión de la frontera como un territorio difuso donde debería haber un límite, pero en realidad lo que hay es abismo, un borde. En el caso de la novela colombiana, Frontera, la selva deviene un punto donde vuelve a ponerse en movimiento la clásica discusión entre campo y ciudad que permeó la literatura de principios del 20 en América Latina. El recorrido de nuestro narrador recuerda el desplazamiento de Arturo Cobo en la vorágine. Los paralelos son inevitables al tratarse de una geografía similar. Como en la vorágine, las visiones de mundo contrastan la ciudad que se encuentra con la intimidad de la selva. Cito esta parte de la novela. Fue un compañero de la universidad el que me habló de este lugar. Llamó por teléfono a mi casa y me dijo que estaban buscando profesores para ir a enseñar en unas escuelas que el gobierno tenía en la selva. No me importó el lugar ni lo que aquello pudiera tener de arriesgado o peligroso. Era una oportunidad, una brecha que se abría y por la cual yo podría deslizarme y escapar de la ciudad, de los trabajos intermitentes y mal pagados en los que me empleaba cada vez que me aburría delante de él. Busqué un viejo atlas escolar que tenía guardado en una caja debajo de mi casa. Intenté ubicar el nombre que mi amigo había pronunciado por el teléfono. Lo encontré, en medio de una mancha verde hacia el suroriente del país. Vi como las venas en los diagramas del cuerpo humano, la red azul de ríos entrelazados que se pegaban por el territorio. El color uniforme que en los mapas físicos indica la ausencia de cadenas montañosas. La cercana línea negra que hacia el oeste nos separaba de Brasil y hacia el sur de Perú. Y era como leer unas páginas escritas en un idioma desconocido. La selva era para mí un escenario que solo había visto en las películas, sobre el que había leído en algún libro, pero ninguna imagen se formaba en mi mente cuando pronunciaba la palabra, cuando la pensaba. La selva, la selva, la selva. Nada. La representación de la selva como geografía que supera el orden es constante. Es de nuevo una tortuosidad de la materia que se intenta representar. En el caso de Agua Turba, la frontera se presenta como un espacio donde otras normas operan, un lugar de paso donde también se desdibuja la ley del Estado. En el pasaje final de la primera parte de la novela se señala este contraste de visiones del mundo a partir del espacio. Chaya, una de los personajes, entra en un vuelo en un bar. Es en una frontera entre Uruguay, Brasil y Argentina, donde está el grupo Pies Rubios, quienes cazan ilegalmente en el Parque Estadual de Turba. Para Chaya, la causa de su vida es la preservación de ese parque. En cuanto al eje número 2, el espacio como una fuente de recursos o puentes de energía, en Viaje a las regiones equinocciales, Humboldt ve el continente latinoamericano como un espacio que está disponible, un espacio vacío sobre el cual materializar una idea de progreso. En Agua Turba vemos que la hidroeléctrica quiere ser construida aludiendo al crecimiento y enriquecimiento que puede traerle a la región. La presentación de uno de los miembros de la asamblea debe convencer a los pobladores de los beneficios de la hidroeléctrica. Puede ser esclarecedora para este nivel. Todo el mundo conoce a mi papá, el exprefecto Rick. Yo nací y fui criado en estas ciudades. Una ciudad que tiene potencial para crecer, para desenvolverse, para tener industrias, universidades. Y como eso es interesante para todos.
Aquí el gesto remite incluso a un periodo de tiempo de la gran aceleración estudiado por Victoria Saramago en Brasil, sobre algunos textos de Brasil durante la dictadura y su relación con las fuentes de energía. El motivo del entonces principio del siglo XX era movilizar la modernidad en el continente, procedimiento seguido por varias repúblicas latinoamericanas. La idea del progreso que mueve la política como causa y justificación del aprovechamiento ambiental y de la transformación geográfica es un discurso que sobrevive y que aún se problematiza en novelas contemporáneas. Como el texto, el último eje, o el texto como movilizador de causas ambientales, las novelas las planteo que pueden leerse en clave de ecocrítica, pero sobre todo me interesa revisar su potencia como texto que reparte lo sensible a la manera de Rancière, que moviliza una sensibilidad alrededor de la cuestión ambiental. Kretschmann explícitamente declara que escribe la novela para acercar al lector de manera afectiva a los problemas sociales y ambientales. Señalo, a manera de conclusión, que en la literatura que empiezo a conocer de Brasil hay una fuerte perspectiva ecológica y un acercamiento mucho más constante al tema que en la literatura. El rastreo de novelas ambientales o ecológicas en mi país es un camino entendido. Es frecuente que el tema se toque por los bordes, como es el caso de Frontera, sin que sea estructuralmente el centro de los países. Es, sin embargo, uno de los temas más relevantes para la literatura y el arte contemporáneos y puede ser interesante ver su desarrollo en años por venir. Cierro con este fragmento de una entrevista al poeta chileno Nicanor Parra a propósito de la poesía comprometida. La entrevistadora pregunta: ¿creen que la poesía comprometida ha sido o puede ser todavía un estímulo para la acción, para el cambio? Parra responde: la poesía que a la palabra comprometida le agreguemos una E al comienzo. Poesía e comprometida. La E de ecología o el eco de ecología. Ya lo ha dicho César Vallejo, hay hermanos, muchísimas gracias. Entonces, para llamar a María Clara Silva de Oliveira, eh, Juan, Bom, então esse é um trabalho assim, muito embrionário, né? Eu estou começando a fazer agora, né? Então, ainda estamos tateando. Bom, o trabalho se chama Essa Escrita é um Vulcão, a geoescrita e ensaio poético de Mônica Orreda. Bom, primeiro para apresentar brevemente a autora, equatoriana, migrante, que é uma coisa que vocês gostam de ressaltar, que isso tem muito a ver com a literatura dela. Ela vem se destacando como uma das principais vozes do cenário literário equatoriano latino-americano contemporâneo e ficou muito conhecida pelo gótico andino, chamam de gótico andino, que é uma literatura, né, de horror que mistura um pouco os elementos do gótico tradicional com elementos das culturas andinas. E aí algumas das obras aqui, né, publicou 4 romances, 2 poemários, um livro de contos, e está em processo aí com esse ensaio poético de Amores Elétricos, que é o que eu vou apresentar um pouco frente. Primeiro, principalmente a partir dos contos de Voladoras e Chamas Elétricas, da Festa do Sol, que é o mais recente, agora de 2025, a gente percebe uma forte presença do telúrico na literatura, porque a terra, os elementos do território, eles não aparecem só como um cenário, mas eles realmente têm um papel de
protagonizar a história, eles têm uma voz, eles são afetados, mas eles também afetam. Então, o território assume um papel de destaque tanto numa dimensão cultural e política, de como as visões indígenas, choque entre mundos, marcas da colonização, violência relacionada ao tráfico contra meninas e mulheres, também numa dimensão geomorfológica e ecológica, com essa imponência dos vulcões, das montanhas, dos páramos, dos cavalos, sabores de crocodilos. Ela sendo equatoriana, né? Isso, ela tem essas obsessões que ela fala um pouco mais à frente, desses elementos naturais do país natal. E aí ela faz um horror que nasce dessa tensão entre esses traumas sociais e esse espanto, encanto diante da natureza. E ela entende que o medo é parte da memória do território, ele é geográfico, ele é histórico, então ela tem interesse em investigar como que o medo está escrito nas narrativas andinas, orais, também na própria escrita dela. Bom, falando do ensaio em si, ele foi lançado na primeira parte, junto com a publicação do último romance, que chama As Elétricas do Sol, agora em 2025. E ele foi distribuído em formato de zine, né, para os leitores, junto com o livro, quem adquiriu o livro, e também foi disponibilizado online pela editora brasileira, contemporânea. Só que a gente está em elaboração, como eu falei, uma primeira parte a autora disponibilizou, foi criado junto com esse romance, mas ela ainda está em processo de criação do restante desse material. E aí, ela apresenta nesse ensaio um termo que ela chama de geoescrita, seria uma geografia emocional, e aí passa pelos temas de conflito da identidade diante da condição de migrante, obsessões relacionadas à terra natal, que ela disse que ela tinha algumas obsessões desde a infância com imagens de vulcões, porque ela foi muito afetada por isso na sua vida, né? Ela algumas vezes acordou com a cidade cheia de cinzas, ela tinha tremores, enfim, imagens que marcaram muito a vida dela, que quando ela se apaixonou pela primeira vez, ela se deu conta disso, ela estava também pela primeira vez vendo o vulcão soltando lava à noite. Então, essas imagens elas se intensificaram, principalmente quando ela saiu da sua terra natal. E começou a vir, estar muito presente em sonhos, enfim. E ela começou a identificar que isso também estava presente na literatura dela de uma forma orgânica, né? Então, enfim, o ensaio, esse termo da geoescrita que representa, trata muito disso, dessa conexão com esses elementos. Então, ela evoca uma razão poética telúrica e ela afirma que a imaginação tem a forma do território, uma reação ao território, assim como o corpo está amanhã é uma reação ao território, identidade, linguagem, enfim. Bom, eu vou postar uns fragmentos do ensaio, só que eu não consegui ter acesso a ele em espanhol, infelizmente, porque como foi distribuído para quem comprou o livro, eu não consegui em espanhol. Eu tive acesso, por enquanto, em português, estou na busca. A editora aqui no Brasil disponibilizou online, mas como eu falei, a outra não, a espanhola. Bom, alguns fragmentos, né? A gente pode ver tudo isso que eu já falei. Se nos sentimos desamparados na terra que amamos, fugimos. Salvamos a pele levando-a para outra terra. Eu acreditei que meu caminho era o desenraizamento, mas levo o vulcão no espinhaço como a tartaruga leva seu caso. Geoescrita. Do rio Guaias, ao amanhecer, pode-se ver o Timboraço. As suas águas chegam nas cinzas da mama Tungurahua do Sangai. Deve estar errado. Né? Geoescrita. Escrevo. Pensei que meu caminho era o desenraizamento, mas a imaginação tem a forma do território, onde aprendi a dançar pela primeira vez. Bom, isso se insere na questão ecológica, né? Porque
a relação com os alimentos naturais que tem nessa geoescrita que ela propõe, ela mostra o humano uma relação integrada com a Terra, uma relação de metamorfose. A voz do eu lírico também é a voz da Terra, então não é uma relação de verticalizar. E essa escrita vulcânica que ela propõe, que ela fala, é uma geoescrita. Ela convoca um abismo iletrado e ela subverte a escrita logocêntrica para ecoar o que ela chama de línguas sem voz, né? Que são os ruídos, as formas, os relevos e os seres animados ou inanimados da natureza. É uma escrita indomesticada e constrói um território que não é antropocêntrico. Ela já diz, ela mesma diz, né, que é um exercício perigoso, como se fosse uma casa assentada nos pés de um vulcão ativo, mas ele está lá porque ele não renuncia o esplendor sublime da montanha. E, inclusive, uma coisa que eu também queria pontuar é a prevalência de personagens femininas nas histórias, sejam nos romances, sejam nos contos. E assim como o mundo natural é formado por geologia, geografia e ecologias que não estão escritas nas estabelecidas pelo Estado-nação, as mulheres também ficam nesse não lugar, né? Marginalizadas nesse ideal civilizatório. E são mais fragmentos, né? Vou ver tudo para não demorar, mas o radicalmente outro, diz Dessa, é o animal. O radicalmente outro, diz Ailton Krenar, é a selva, o rio, o vulcão. Uma escrita animal, uma escrita vulcão, uma razão poética. Todas as vozes que o vulcão evoca, humanas e não humanas, soam em espaços entre. Então, muitos autores já trabalham com uma razão poética telúrica, né, do telurismo, mas esse ensaio, nesse ensaio ela está convidando a gente a investigar como que funciona essa afetação. Então, algumas perguntas que ela propõe assim, de que modo a escrita nasce de uma geografia emocional, de que maneira as paixões tomam a forma da terra, o que o território faz com a escrita, com a linguagem, o que se passa com essa palavra aceitada, e como os vulcões foram parar em sua escrita, né? Como ela falou que ela foi uma coisa que foi muito orgânica. Mais alguns fragmentos. Escrever ser amante do cismo. Escrita. Um tremendo lavor do corpo geográfico. Geografia igual à escrita da Terra. Não descrever o vulcão, mas dele que escreva em nós. Com todo o seu amor, com toda a sua violência. O que faz um vulcão encarnado no corpo da minha escrita? O vulcão não ruge em pentâmetro. Escreveu Kamal White. O vulcão ruge com uma voz vociferina. Não diz nada, mas faz algo com a linguagem. Ali onde o pensamento teme ir, o vulcão canta. Aqui esses fragmentos, na verdade, eles são, não vou ler porque eles são mais compridos, e eles são umas denúncias que ela também insere no ensaio, né? Algumas citações, né? Sobre feminicídio, como que eles estão relacionados às zonas extrativistas, exploração da mineração, petróleo, enfim. Bom, como conclusões, eu entendo, proponho que a escrita, que a geoescrita, que a Alberta propõe, ela se trata de uma construção literária, né, bem telúrica, que inspira o território e apresenta algumas proposições. Seriam uma reflexão, uma investigação sobre como a Terra dá forma à imaginação e afeta a escuta. Também promove uma escuta e uma integração dessas vozes sem língua no texto e adota uma escrita que poderia ser crônica, marinha, selvática. E também faz também uma denúncia da dominação e predação praticada no antropoceno e cartoloceno ao território e aos seres, animados e inanimados.
E algumas perspectivas agora seria o lançamento do ensaio completo, né? Não sei, podem trazer outras proposições, outras conclusões. E ela também já contou em entrevistas de forma não oficial que ela está trabalhando num novo romance telúrico. E ela parece que vai trabalhar com a ideia de Índia também integrada nessa perspectiva. Bom, aqui bibliografia. E obrigada. Aqui tem o link do ensaio em português, né, que está disponível online. E, bom, é isso. Obrigada. Vou chamar agora o Matheus. Matheus, pode trabalho. Ele vai falar a crítica a la responsabilidad científica en Obreros Futuros de Néstor Sá. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre a crítica à racionalidade científica sobre o herói do povo, neste sábado, mas, sobretudo, focar no capítulo que fala sobre o cérebro. Mas, inicialmente, é importante ressaltar a trajetória científica do Renan Sábado para chegar nessa parte da crítica da racionalidade científica. Neste sábado, por mais que algumas pessoas saibam, ele foi físico e sem um cientista. Mas pode ser que o senso comum acredite que ele foi um cientista comum, ordinário, que depois passou para a literatura. Mas não, Ernest Sábado ele teve contribuições relevantes na área da física, sobretudo atuando na área atômica, radioativa e termodinâmica. E seus trabalhos significativos foram previsões da mecânica quântica, estudo sobre partículas de beta, novas propostas sobre definição de temperatura, e ele refutou o modelo de ciclotron cósmico, e também ele foi significativo na divulgação da física moderna na Argentina. Então ele propôs ali que as pessoas pudessem entender a física de uma maneira mais simples. E basicamente a gente vai, como eu esqueci, e aí a gente vai para uma virada ética. Ética não, ética. Porque ele vai mudar o rumo da sua ideia sobre a física. Ele antes encontrava na física um lugar de ordem e ela vai se tornar um lugar aí de ordem a partir do momento em que houve os bombardeios, o surgimento ali da bomba atômica. Ele trabalhava nos laboratórios tudo, e a partir desse momento ele percebeu que a ética dos cientistas estava mudando. E essa racionalidade da ciência estava sendo trocada por essa arma de destruição. E aí, a partir disso, ele vai escrever essa história de princípios da bomba atômica. Ele vai denunciar essa mudança no uso da ciência, que antes era vista como uma ciência por progresso da humanidade. E ele vai denunciar o uso destrutivo. Né? A ciência, como eu falei, vai deixar de ser sinônimo de progresso, vai se tornar um sinônimo de destruição. Né? E aí, a gente pode ver isso nesses fragmentos, que é um fragmento interessante, e vai destacar aqui, ó, Sábado não tem dúvidas em responsabilizar diretamente a ciência e a sua filha predileta, a tecnologia ou a máquina, por esse evento. Na sua busca pela razão, a ciência teria desencadeado o surgimento de uma nova fé irracional, pois com o aumento da abstração da ciência, o homem comum não conseguia mais compreendê-lo, sucumbindo à admiração e ao fetichismo dessa nova magia. A ciência para sábado seria um novo ídolo diante do qual os homens se ajoelhavam para prestar seus homenagens. O que ele quis dizer aqui é que os homens comuns começaram a idolatrar a ciência, criaram um fetiche, e a partir desse momento, eles se deixaram pegar por ela. Ou seja, não observar, não refletir sobre de que maneira essa ciência estava sendo usada a partir de agora. Essa ciência estaria sendo usada para a destruição, já que ela serviu ali para a construção da bomba nuclear. Tá? E aí entra o informe sobre o cérebro, que no caso faz parte do livro sobre heróis e e que vai
de certa maneira, apesar de Sábado já ter feito ensaios, e esse não ser o primeiro romance em si, mas no Informe sobre Cegos, ele vai trazer a sua crítica, que, de certa forma, vai demonstrar esse colapso da razão. Né? Sabe que, de certa forma, ele vai trazer a metáfora da cegueira, que vai estar presente na seita, através do mal absoluto, em que ele vai trazer ali condutas dos seres humanos para demonstrar que eles se tornaram ali, de certa forma, abduzidos por esses seres e vão estar ali, por meio dessa seita, trazendo ali o símbolo do mal representado pelos cientistas. Então ele vai trazer esse diálogo, como se a razão, sem como a razão sem a ética da ciência, ela poderia levar à destruição. E a humanidade diante do próprio fim, porque a partir do momento que você não consegue ter essa, essa reflexão, notar o que está acontecendo, os razões que está sendo feito, você pode se tornar cego. Então ele traz essa metáfora da cegueira a partir do mal do absoluto. E aí, para exemplificar, a gente tem uma passagem do livro para demonstrar como isso seria, de certa forma, colocado por Saulo, demonstrar como as pessoas estariam cegas e, de certa forma, regidas por essa seita. Aí está aqui com a passagem. Essas novias e seitas que estão possivelmente difundidas entre os homens e que sim que uno lo sepa es que la ley que hace escucharlo, hoy viven permanentemente, nos persiguen, deciden nuestro destino, nuestro fracaso, y hasta nuestra muerte. Nuestros grados como pasa con la secta de los ciegos, que para mayor desgracia de los advertidos tiene sus servicios hombres, mujeres no armados, en partes enganados por la organización, en parte como consecuencia de una propaganda considera y demagógica que ellos tienen buena medida por temer a los castigos físicos y metafísicos que son una los que se atreven a negar o suceder. Então, esse poder oculto que domina a sociedade, que seria esse acerto sério, que seria uma forma onipresente que estaria ali para dominar, para trazer os seus conceitos, para trazer com a sua narrativa essas pessoas que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Basicamente, o ser humano, nesse momento, o sábado está tentando mostrar que ele está sendo dominado por sistemas invisíveis, como político, biológico, científico. No caso, a ideia dele aqui seria entender esse olhar científico. Ali foi o momento de ruptura dele, em que os cientistas mudaram o seu olhar racional para olhar mais voltado ao desenvolvimento de um mal da forma que sabe tudo. E aí, a gente tem a ideia de interpretar esse olhar dele sobre a cegueira uma razão e um mito pensável. E aí, como forma de aprofundar isso, eu trouxe a citação do Jesse, que ele fala da máquina mitológica. Então, ele vai falar o seguinte: Jesse busca ativar a máquina mitológica, que é uma forma de confrontar esse mundo com o outro mundo, mostrando que o mito não tem substância, não tem matéria, mas é uma dobra, um modo de ação da máquina mitológica, a linguagem, as descrições, a crença que as sustenta, o ser ou não ser se mostra, assim impotente no presente. A questão que diz respeito aos limites da cultura, ao contrário, consiste em conhecer a potência da tensão que ela mesma pode produzir entre o mito e a mitologia, entre o pré-existente e o existente, ou seja, gerar a diferença inerente ao próprio si. Então, basicamente, ele está dizendo que essa máquina mitológica seria como se fosse um organismo que, a partir de uma linguagem ou de instituições, ela acaba moldando uma narrativa a partir de algo já existente, pré-existente, e algo que vai se moldando ali na existência. E aí, a partir disso, eu pude interpretar que essa máquina mitológica é um mecanismo cultural e político que acaba, de certa forma, controlando a narrativa e induzindo aquilo
para as pessoas acabam não mais podendo identificar o que está acontecendo, elas acabam ali, de certa forma, cegas, que é o que seria a ideia que Sabrina tenta passar, que é a manipulação das narrativas e a manutenção dos poder, apropriando-se ali do mito da certeza. Ele sabe que existe uma máquina mitológica que traz ali as narrativas hoje em dia, e ele, de certa forma, quer trazer a crítica para isso a partir da metáfora da cegueira e sobre heróis e filhos. Para criticar esse fetiche que as pessoas criam em certos mitos. Então, ele traz essa metáfora da cegueira. Mostrar que a ciência deixou de ter essa ética e, por causa disso, pode levar à destruição da humanidade. E é isso. Obrigado. Bom, não, estamos os três aqui para a América, para Fred Marquete. Bom, de en la propia posición de Mateo, creo que al hablar de esa crítica, racionalidad científica, también estamos hablando de cómo esa creencia inavalable en la técnica ha llevado también a ese estado que estamos ahora. Eh, yo quería, voy a hacer como algunas preguntas específicas para ustedes y ustedes pueden abrir. Para Freddy, te quería preguntar, bueno, en la literatura latinoamericana hay una tradición muy fuerte que es esa novela telúrica, novela de la tierra. No sé si has llegado a establecer como también esa comparación, o sea, ver un poco qué diferencias podríamos ver hoy en esas novelas contemporáneas en relación a lo que fue elaborada Doña Bárbara, todas esas novelas telúricas. María Clara, me llama mucho la atención en este tema cómo pareciera que esta literatura contemporánea estuviera volviendo a la naturaleza, ¿no? Y como que saliendo de lo que es la ciudad. No sé si cómo es eso, cómo lo has pensado, cómo en Mónica Ojeda aparecería esa relación ciudad-campo. Yo pensé en esa cuestión de la manipulación de los narrativos, y pensando, bueno, en lo que hemos vivido en los últimos años también. No sé si se puede establecer, pienso que podría haber alguna relación con lo que llamamos fake news y toda esa manipulación contemporánea, que ya estaba pues, tal vez metaforizada ahí en el mundo. Porque sí, es una pregunta bastante interesante, sobre todo que plantea como un gran contraste, ¿no? En algún curso de la maestría tratamos la representación del espacio latinoamericano. Y un poco la tesis en ese momento era revisar cuál es el discurso que se ha producido sobre el espacio y de qué manera la ha ayudado como a generar una percepción del espacio en particular. Estas novelas como La Vorágine, si regresamos a algunos textos como El Facundo, los nuevos textos de Fumbo, piensan el espacio como
escenario que puede ser manejado, planeado, un poco se piensa sobre todo como en términos económicos, un espacio que está disponible para la producción. Creo que ahí es donde empieza la distancia con novelistas contemporáneos que tienen una concepción distinta del espacio, ya no como únicamente una fuente de recursos que está al servicio de una idea de nación o de la promoción de un Estado, y, y hay ya una conciencia, una distancia con ese tipo de discurso. Hay también como una crítica a ese tipo de discurso. En algún momento decíamos que la vorágine era ese punto de división entre un discurso de producción espacial y a la problematización de una idea de progreso materializada en la extracción del caucho. Eh, Hoy día, quizás, creo que no ha habido un novelista que todavía desarrolle con mucha profundidad el tema, pero ya empiezo a ver algunos gestos cuando las distancias con los temas, este tipo de producción. Essa questão, né, da volta ao público, a natureza, sair da cidade, esse tema contemporâneo. Sim, inclusive esse é o tema que eu quero explorar mais, né? Mas sim, na literatura da Mônica, a gente tem bastante isso, principalmente nesse último romance, que foi que o Cisne me acompanha, né, que acompanha, chama Genérico, que já tem sol. Tem um festival de música que acontece aos pés dos vulcões, e tem bastante esse choque entre coisas de culturas ancestrais, tradicionais, elementos bem tradicionais, que misturam com coisas tipo New Age. Aí, em alguns momentos, tem algumas coisas que parecem enganação, parece pseudocientíficas, mas ao mesmo tempo acontecem coisas que são realmente de cunho sagrado. Existe também como esses realmente um encontro entre esse mal-estar assim de onde a gente está agora, né? A Mônica fala bastante, ela gosta de treinar, cultura ancestral, ela fala sobre isso, de resgatar essa ligação que a gente vem perdendo cada vez mais, né, com o antropoceno, o capitoloceno, né, então, então existe sim um mal-estar assim, civilizatório na, eu consigo enxergar assim, mas eu quero explorar mais, não só na literatura dela, mas em outros pensando produzidas dela. Então, eu, assim, acredito que tem uma relação total. Assim, a gente consegue relacionar essa ideia da cegueira, da manipulação de narrativa com as tecnologias atuais, porque é um texto muito atual, assim, a gente consegue dialogar tranquilamente. Apesar de, eu, assim, a pegada do sábado ser muito focado nessa crítica da racionalidade científica. Mas se a gente passar para hoje, né, a gente tem um problema da, da verdade, que as pessoas a gente não sabe, ainda mais com os movimentos das IAs, isso acaba ficando mais difícil ainda. A narrativa, ela é colocada, não tem jeito. Acho que essa ideia da cegueira, ela pode ser vista em muitos âmbitos. E, assim, a ideia do Jesse, de trazer a marca mitológica, tem tudo a ver. Você vai explorar algo já pré-concebido, com algo que está ali na atualidade, está ali surgindo. Então, a ideia da metáfora da cegueira, ela pode se encaixar nessa perspectiva atual, pode se encaixar na perspectiva de sábado, que é a perspectiva de criticar a racionalidade científica, né, que acabou surgindo na época, trazendo para o olhar dele. Mas a gente, como pessoas, como um indivíduo vivo, né, a gente pode trazer a nossa interpretação e olhar dessa maneira. Olhar que ali tem essa questão da pós-verdade, fake news, porque hoje em dia as pessoas conseguem, seja ideologia política, seja até coisas bestas, você pensar até como do futebol hoje, né, que tem questões aí que as pessoas ficam olhando para a narrativa que quer, meu time é tal, então a narrativa é essa. Então, essa questão da cegueira, ela pode ser encaixada em diversos lugares, porque pessoas cada vez menos refletem, pensam e acabam entrando ali em um lugar que você fica cego a partir do que é do seu interesse. Né?
Bom, ainda tem uns tempinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta ou comentário do público, Frederico. Sí, hola. Bueno, quería hacer una pregunta muy breve, así, cada uno cortita. Freddy, en tus cursos que haces, ¿estudian ustedes la teoría marxista de la dependencia? Que, no, porque todas las cuestiones que tú trabajas tienen que ver con lo que se está investigando sobre el sur global, el uso de la tierra y de la naturaleza como puro extractivismo, etcétera, ¿no? Pero No, eso, no le adelanto. así, ningún, ok. Clara, sobre la materialidad de la obra de Mónica Ojeda. Tú dices que ella vive en España. ¿Para quién escribe? ¿En qué editoras publica? ¿Cuál es el campo literario y cultural con el que ella se relaciona? O sea, ¿para quién está escribiendo sobre cierto telurismo ecuatoriano? O sea, pregunto sobre la materialidad concreta. Y para Mateus, así rápidamente, ¿cómo conectas tu investigación, digo a partir de lo que dijiste, por ejemplo, con obras por ejemplo, como de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Me pareció mucho que lo que trabajas cuando hablaste del mal absoluto, sobre la dialéctica del esclarecimiento. ¿Hay algún tipo de conexión en tu investigación entre lo teórico y el texto de Sabato? Eso. En mi caso, sí, no. Sim, acho uma boa questão a ser investigada. Ela está no Equador, na Espanha, tem alguns anos, acho que não tem uns 10 anos, mas ela disse que ela estava há muito tempo sem ir à terra natal, que ela ficou, não sei, acho que 7, 8 anos, e ela disse que ela tem um pouco de medo, assim, ela disse uma entrevista que ela tem um pouco de medo de retornar, ela tinha retornado agora, ver como que essas questões ressoam, né, na terra dela, no Equador. Eu acho que ela conversa bastante com a América Latina, mas não só. Eu gostei da pergunta e eu não sei respondê-la com propriedade, então eu vou investigar mais sobre isso. Mas eu gostei da provocação. Uma provocação de pergunta. Provocação. Então, respondendo ao Vitor, no caso, a ideia em si ainda está um pouco embrionária, pelo meu ponto de vista. Eu acredito que esse ano eu consegui ter um desenvolvimento maior com o Rodrigo sobre o projeto, a ideia da metáfora da cegueira e também vinculada ao mal absoluto, né? Então, assim, eu não consigo ter uma profundidade no que você perguntou, mas, assim, a ideia é vincular uma perspectiva de olhar das condutas humanas mesmo, as condutas, porque assim, a gente depende de onde eu vou explorar. Por exemplo, ano passado eu trouxe o túnel para apresentar aqui. E aí é uma perspectiva um pouco diferente da sociologia de túnel. Então depende muito da perspectiva que vai ser abordada. Mas é muito notório trazer essa temática sobre o mal absoluto para a questão da cegueira, porque a gente consegue trazer para a atualidade. Mas no que você falou, eu não tenho propriedade para responder. Mas eu queria mas eu vou buscar anotar a sua pergunta para poder, quem sabe, depois te responder melhor. Te encontrar lá no faculdade, aí eu te respondo. Mas você continua vascaíno. E com a camiseta do Vasco transitando pela faculdade. Tá bom, gente, muito obrigado. Vamos fazer mais uma perguntinha? Tem uma. Eu, quando eu ouvia vocês e a preocupação pela ecocrítica do antropoceno, eu ficava pensando o que pensaria, sei lá, romântico alemão, em sua subjetividade metida em relação com a natureza. Quando o Rafael também falou da novela da Terra, do lastro romântico, que vincula subjetividade moderna, individual, que conecta com o coletivo através do vínculo esse simbólico com a natureza da Terra do romantismo, que é um dos mitos românticos mais fortes, né?
y cómo isso, de certa forma, está em uma crise total, né? Porque subjetividade em relação... Qual seria a subjetividade assimilável ao desastre de Brumadinho? Como seria a subjetividade de um desastre de Brumadinho? Como seria essa nostalgia de Ojeda? Ou como seria a subjetividade radioactiva, por dizer assim, do romantismo? Então, eu me perguntava, essa construção do romantismo, né? Então, eu me dizia, olha, mas existe outra construção do romantismo que também é pregnante e talvez esteja em crise, que é a ideia de que a literatura é transcendente. Ou seja, que a literatura pode transcender. De alguma forma, eu pergunto para vocês sentem que essas literaturas do antropoceno, ao questionar a condição de toda a humanidade no futuro, estão colocando também um problema de quanto dura a literatura? Ou seja, digo, ¿para qué se escribe si de aquí a 50 o 100 años vamos a estar todos sufocados por un desastre ambiental de proporções globais? Então, como é que esse vínculo de literatura e transcendentalidade, como ven vocês isso? Esse comprometimento, o eco-comprometimento que diria Parra, tem a ver com a ideia de que a literatura está inevitavelmente atrelada a um futuro da espécie, ou não? Existe essa preocupação nos textos que vocês pensaram? Existe algum tipo de vínculo com a ideia de a literatura não é abstracta? Sem planeta, sem leitores, sem humanidade, a literatura não vale nada. Não sei se chegaram a pensar algo disso, ou a partir dos textos que vocês leram, ou se consideram que isso aparece ou não. Es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que está en una tensión en ese momento, porque hay como una negativa por aceptar como estas condiciones materiales que vivimos con relación al medio ambiente y a que la destrucción es inminente. Pero creo que ciertos escritores, particularmente Morgana Kressman, creen en la posibilidad de generar como una especie de cambio, una transformación en estos modos de pensar y de pronto de participar en el mundo. Y creo que si lo ubicamos en esa línea, deja de ser el texto, digamos, ubicado en un espacio distinto y empieza a incidir sobre una realidad. Sin embargo, hay otra serie de escritores que justamente se ubica la discusión más allá del plano de la supervivencia. Hay una novela que trabaja, que desarrolla el autor de mi tesis, que se llama Tomás González. La novela se llama Primero estaba el mar. Y lo que él desarrolla en esa novela es, a partir de unos hechos cotidianos que le suceden a sus personajes, eh, trata de mostrar un poco cómo son parte de un tiempo cósmico que los supera. Entonces, sí creo que hay una intención constante, una tensión constante en las literaturas actuales sobre el tema, que no termina de concluirse. Então, como você tinha pergunta para a ecologia, eu não, assim, tem um pouco de a ver dessa questão da destruição. Eu acredito que tem um viés de você trazer, tentar modificar alguma coisa que já está iminente. E assim, se você não estender, o que vai acontecer? Você vai desistir. Então, você produzir um texto que traga ali uma tentativa de ruptura para modificar uma realidade é importante. E, ao mesmo tempo que, por exemplo, no meu caso, Ernesto Sábato, em 1940, e o texto dele até hoje continua atual. Então, a gente não sabe a que momento vai chegar a destruição, que vai acabar. Então, ele vai continuar produzindo crítica, aos políticos, produzindo ali os textos, para tentar modificar a realidade. E também é a importância que a literatura tem. Então, essa maneira. Eu achei muito interessante a apresentação, o comentário.
Sim, eu acho que existe um desconforto sobre isso no receito dela, eu consigo ver. Tem alguns trechos que ela fala, né, do isolamento, algo assim, isolamento é sempre impossível. Então, acho que ao mesmo tempo que tem essa questão de essa tentativa de se eternizar, como se faz em literatura, também tem um pouco isso, um desconforto, sim, de entender que você está integrado no sistema e você é parte dele, tanto o fim é único, é um só. Mas eu achei bem interessante, eu vou procurar mais isso, inclusive, esse desconforto, ver se eu encontro mais coisas, mas eu consigo identificar alguns trechos. Bom, obrigado. E pensando, mas Isso. podemos conversar no próprio projeto. Vamos a tomar um